estudar a segunda parte dentro das conjunções subordinativas. Nesta aula, você vai estudar comigo as conjunções subordinativas adverbiais. Pablo, qual é a diferença das conjunções adverbiais para as integrantes? A diferença é enorme. Nós não temos aqui um elemento tão somente de conexão. A nossa preocupação aqui vai ser entender que, além da conexão, existe um sentido específico que nós vamos atingir. Sentido específico por trás das palavras. Essas questão aqui, ó, de pá, questão de pá, aparecem a respeito disso. Várias questões aparecem a respeito disso. Então nós vamos entender, primeiramente, o que elas são, como elas funcionam, os seus significados. E daí eu vou analisar a frase junto com você, beleza? Vamos lá. Conjunção subordinativa adverbial. O que é que você precisa saber? Elas têm um perfil de advérbio, tá? Então elas são semelhantes a advérbios. Por quê, Pablo? Porque elas guardam um sentido específico que elas vão passar para toda a sentença, beleza? É por isso. E aí existe uma outra coisa importante para você saber. Quando elas aparecerem em uma frase, né, elas servem para introduzir, então elas introduzem, pega o nome aí, ó, oração subordinada adverbial, tá? Introduzem oração subordinada adverbial. Você vai ter uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e mais um nomezinho, que é o sentido dessas conjunções. Para você entender, eu vou fazer aquela comparação didática marota aqui, tá? Você entender como é que vai aparecer um advérbio e daí para frente você vai entender comigo a maneira de colocar as frases, né? A maneira de redigir os elementos aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar primeiramente o período simples, sem a necessidade de colocar uma conjunção. A primeira frase que você tem ali, ó, é: neste dia fatídico ele abandonou a esposa. Ó, neste dia fatídico, vírgula, ele abandonou a esposa. Coisa terrível de acontecer. Muito bem. Analise comigo. Nesta frase nós temos ele, sujeito, abandonou, verbo, a esposa, o complemento do verbo. A expressão neste dia fatídico é um aglomerado de palavras, você já estudou isso comigo, tá? É um aglomerado de palavras que serve para quê? Para mostrar que eu estou indicando uma relação de tempo, uma relação temporal, perfeito? Como é que a gente vai chamar isso aqui? Que nome a gente vai dar a esse elemento? A gente vai chamar isso aqui de locução adverbial. De quê? Locução adverbial de tempo. Beleza? Uma locução adverbial de tempo. Tranquilo? Lá na morfologia. Agora, imagine que eu queira colocar aqui no meio um verbo. Se eu quiser colocar aqui no meio um verbo, eu vou transformar isso em quê? Lembra? Como é que a gente chama o elemento que vai receber o verbo ali? Oração. Então isso vai ter que virar uma oração adverbial. Esse é o esquema. Então a frase eu coloquei ali, ó. Quando se cansou daquilo, ele abandonou a esposa. Vamos colocar lá. Quando se cansou daquilo, vírgula, o cara apanhava, né? Ele abandonou a esposa. Beleza. Nessa frase aqui, ó, veja a diferença. Eu tenho duas orações. Eu tenho cansar e eu tenho abandonar. O que eu preciso fazer agora? Segmentar para ficar mais fácil. Vamos colocar uma barra aqui, ó. Vamos colocar uma barra nessa vírgula. Pablo, por que você colocou a barra na vírgula? Porque a frase está invertida. Porque se fosse, ele abandonou a esposa quando se cansou daquilo, aí eu teria uma frase perfeitamente na ordem direta e eu separaria na conjunção. Está invertida. Essa oração que está aqui, ó, ele abandonou a esposa, é a nossa oração principal. Igual aqui em cima.
eu já tenho ele abandonou a esposa. É a mesma coisa. Você percebe que esse termo, quando se cansou daquilo, está cumprindo um papel semelhante ao papel do termo neste dia fatídico? Pô, se você percebeu, vamos jogar aqui, ó. Quando se cansou daquilo. Pensa, eu tenho um verbo aqui no meio? Tenho, tá aqui o verbo. Tem uma palavra quando? Tenho. O que é essa palavra quando? Vamos lá. É conjunção subordinativa adverbial. Essa é a classificação dela. É uma conjunção subordinativa adverbial. O quê? Conjunção subordinativa adverbial temporal. Por quê, Pablo? Porque ela dá a ideia de tempo. Tá? Quando você emprega a palavra quando numa frase assim, ó, você está indicando a ideia de tempo. E ao indicar essa ideia de tempo, o que é que surge? Surge para nós uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da outra, adverbial, correto? Temporal. Veja, é a conjunção temporal que está criando a nossa oração temporal. É isso que você precisa saber quando estiver estudando as conjunções subordinativas. Primeiramente, o sentido delas, tempo, e o papel sintático, o de introduzir uma oração subordinada adverbial. Aprendeu isso? Ótimo, maravilha. Você resolve esse problema. Aprendeu isso, você resolve esse problema. Tranquilo? O que é que eu vou fazer agora? Colocar a lista dessas conjunções e depois analisar as frases junto com você, para você poder anotar aí no seu material. Ótimo? Então, vamos trabalhar aí com a nossa lista de conjunções. Percebeu a diferença de falar de conjunção integrante? E aí você tem que analisar cada detalhe para descobrir a função, e a conjunção adverbial, em que basta você pegar o sentido e boa parte da questão já está respondida? Pois é, eu vou falar uma coisa ainda mais interessante. As provas de concurso público, costumeiramente, pedem para você pegar as conjunções subordinativas e, no momento de analisar, substituir uma por outra. É muito comum haver questão de substituição de conjunção. Já fique preparado para isso. E vai ficar preparado, claro, porque aqui eu coloquei uma tabela show de bola com as conjunções. Vamos aqui então colocar quais são essas nossas conjunções? Coloque lá. Categorias das nossas conjunções subordinativas adverbiais. Vem comigo? Então você tem ali, ó, causal, depois você tem comparativa. Pablo, se não tiver na mesma ordem, fique tranquilo, cara. Eu vou colocar as conjunções aqui para você. Depois, condicional. Depois, conformativa. Depois, consecutiva. Depois da consecutiva, nós temos aqui uma bem importante que é a concessiva. Depois da concessiva, nós temos a final. Depois da final, joga lá, ó, proporcional. Depois da proporcional, nós temos a temporal. Beleza? Eu vou pedir um detalhe, tá? Acrescente uma que não está na tabela. Por que não está na tabela? Porque não está em todas as gramáticas. Mas eu vou pedir para você acrescentar mesmo assim. Coloque lá modal. Essa é um pouco mais rara. E agora, vamos preencher a nossa tabela. As causais darão ideia de causa para a sentença. É a causa de alguma coisa. Exemplo que você pode ter aí, ó. Já que você pode ter uma vez. Você pode ter a palavra como aqui. Você pode ter a palavra porque. Nesse caso, quer ver um exemplo? Já que havia tempo, foi estudar. Uma vez que havia tempo, estudou. Como possuía tempo disponível, estudou. E aqui eu tenho a noção de causa para a sentença. Isso aqui vai ser muito útil lá na frente na análise sintática. Comparativa. Coloca aí a palavra como. Olha, a mesma palavra, dependendo do contexto. Sentido. Você ainda pode colocar aquela expressão, ó, mais do que, menos do que. Ele estudou muito
mais do que o seu amigo havia estudado. Comparação, certo? Então, bastante atenção na hora de você construir a sentença aí. Condicional vai dar a ideia, evidentemente, de condição. Olha lá a palavra caso, a palavra se, tá? Olha essa expressão aqui, ó. Desde que tarefas poderá sair. Caso faça as tarefas, poderá sair. Agora, toma cuidado. De vez em quando a banca pede para você caso pela palavra se. Fique de olho. Você só vai poder trocar se você fizer um ajuste no verbo. Olha só. Caso você faça a prova, se sairá bem. Se você fizer a prova, sairá bem. Percebeu? Caso faça, se fizer. Precisa fazer um ajuste na conjugação do verbo. E a banca deixa isso quieto, ela não fala. Ela fala, ó, pode trocar sem qualquer alteração. Cuidado, precisa fazer a alteração, tá? Essa alteração é uma alteração de conjugação. Conformativa, vai dar a ideia de conformidade. Você coloca lá, ó, conforme você explicou, eu resolvi as questões. Segundo o professor Johnny ensinou, essa é a resposta. Pronto, tá aqui, ó, conforme. A palavra consoante também pode estar aqui. Agora, o que é uma consecutiva? Consecutiva vai apresentar a noção de consequência. Quer ver um exemplo? Ele estudou tanto que explodiu. Lógico que não vai explodir, né? Tanto que aprendeu. Essa é a noção de consequência. Aqui estamos introduzindo a consequência. Ele investiu de modo que pudesse enriquecer, de sorte que pudesse enriquecer. E aí tá ótimo, fácil de entender. Concessiva, você tem ali a palavra embora. É a principal das concessivas. Concessiva, a ideia é de você conceder, abrir uma exceção, abrir um precedente. Então veja, você tem ali, embora não seja fácil, ele conseguirá. Outro exemplo, ainda que pareça difícil, ele resolverá os problemas. Outro, mesmo que ele não consiga, responderá às questões. Veja, eu tenho aqui, ó, expressões que dão essa noção de concessão. E há outras tantas, embora, ainda que, apesar de que, a palavra com quanto, tudo juntinho, tá? Tá aqui nas concessivas. Pode marcar que essa aqui é filé de prova. Sempre cai naquelas questões para você substituir uma conjunção por outra. Isso aqui é padrão, sempre aparece, tá? Tem que resolver exercício sobre isso, hein? Final, vamos lá. Indica finalidade, olha ali, ó, para que. Estude para que possa entender a matéria. Estude a fim de que. Você está vendo aqui, ó, separado, cara, separado. Estude a fim de que possa entender a matéria. Até mesmo a palavra porquê. Estude porque possa entender a matéria. Esse porquê junto, tá aqui. Proporcional. À medida que. À medida que estudava, aprendia o conteúdo. Ótimo, né? Pega outra aqui, ó. Quanto mais estudava, mais aprendia. Quanto menos estudava, menos aprendia. E assim sucessivamente. Quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais. Beleza? Aqui nós temos essa forma. E ó, à medida que, ao passo que. Beleza? À proporção que. Tá vendo? Tá aí na sua tabelinha. Temporal, indicando tempo. Olha só, indicando tempo. Vem comigo. Quando. Outro caso aqui, ó. Sempre que. Outro caso aqui, ó. Logo que. Logo que chegou, já começou a falar. Desde que chegou, desembestou a falar. Tá vendo? Desde que saiu daqui, veio pra cá. Da noção de tempo. Quando você fizer o trabalho, eu perdoarei. Tá? Ótimo. Tá aqui, ó. Noção de tempo. Modal. Vai dar a ideia de modo. Olha só. Ele saiu sem que alguém percebesse. Tá? Esse é um exemplo de locução conjuntiva, né? Mais de uma palavra para dar a ideia de modo. Aqui nós temos as modais, beleza? As modais. À medida que, tá? Olha, eu vou dar até uma dica importante. Muita gente confunde com na medida em que. Atenção, a expressão na medida, que é
causal, beleza? À medida que, e é só assim, à medida que não é a que, e é só assim, à medida que não é a medida em que, é a medida que é proporcional. Aí você consegue entender com bastante propriedade. Aí fica fácil de digerir o conteúdo. Beleza? Está com o seu material aí na mão? Eu coloquei algumas orações ali para você acompanhar junto comigo, tá? Eu quero só que você faça as anotações para que fique mais fácil de você entender. Então a primeira frase que está lá: já que houve consenso, tudo ficou bem. A oração tudo ficou bem é a oração principal. A oração já que houve consenso, oração subordinada, adverbial, causal. É essa análise que você precisa fazer. Tá invertida, beleza? A principal ficou no fim da frase. Pablo, isso pode acontecer? Tranquilamente. Isso pode acontecer sem o menor problema, tá? Sem problema. Veja, eu poderia trocar esse já que por um porquê? Porque houve consenso, tudo ficou bem? Poderia. Eu poderia trocar por uma vez que? Uma vez que houve consenso, tudo ficou bem? Claro que poderia. Eu poderia trocar por como? Como houve consenso, tudo ficou bem? Claro. Tá na nossa lista de conjunções? Pode trocar. E é isso que a banca pede. Pede para você fazer justamente esse tipo de substituição. Olha a segunda. Meu aluno estuda como quem quer passar. Meu aluno estuda mais do que quem quer passar. Meu aluno não estuda menos do que quem quer passar. Você entendeu? Aqui a gente tem a noção de comparação. Meu aluno estuda, oração principal. Como quem quer passar, oração subordinada, adverbial, comparativa. Você percebeu qual vai ser o seu trabalho? Colocar o nome oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da outra, adverbial, porque ali parece muito um advérbio, né? E que tem a conjunção adverbial, e o nome da conjunção, o sentido dela, comparativo. Olha a outra frase. Caso ele venha, avise sobre as dificuldades. Essa palavra caso, tá onde? Tá na condicional. Então, caso ele venha, oração subordinada, adverbial, condicional. Ótimo, fechou? E o avise sobre as dificuldades é a nossa oração principal. É só fazer isso. Você vai revisitar tudo isso em período composto, mas eu já estou antecipando aqui para salvar um pouco da sua vida e fazer você ganhar tempo. Olha a próxima. Cesário investiu seu dinheiro tanto que montou uma bela empresa. O que é que nós temos ali? Uma consecutiva, indicando a consequência da ação. Primeira frase, oração principal, primeira parte da frase, né? Cesário investiu seu dinheiro tanto. Segunda, que montou uma bela empresa. Consequência, oração subordinada, adverbial, consecutiva. Olha a próxima, que está ali no material. Olha que tranquila. Está lá, a empregada limpou a casa conforme a patroa pediu. A empregada limpou a casa, oração principal. Conforme a patroa pediu, oração subordinada, adverbial. Tranquilo? Esses nomes nós vamos aprendendo com o tempo, tá? Não dá para querer pegar tudo de uma vez. O que você vai pegar nesta aula? Cada ação e cada palavrinha que está aqui no meio. Como é que você memoriza isso? Faça suas tabelas e leia isso aqui 3 vezes por dia. Lê-se 4 vezes, sem falhar, 4 vezes por dia durante 7 dias. A memorização fica muito mais fácil. Ler os exemplos também, para poder classificar. A outra, olha lá. Embora não pareça ser possível, estudarei todos os dias. A ação é subordinada, adverbial, concessiva. E a outra parte, principal, olha lá. Subordinada, adverbial, concessiva. E a outra parte, principal, olha lá. Para que não perdesse o foco. O que a gente tem aqui? Uma final. Depois, João ficava extenuado à medida que levantava pesos. A gente tem uma proporcional, certo? Decidimos jantar. Temos uma temporal. Quer anotar uma modal? Heloísa entrou na sala sem que a